um, på en videoudgiver i Schwetzesjuvita. Carrego este peso nos meus ombros desde o inverno de 2008, e a cada ano que passa, fica mais difícil manter a boca fechada. Mas eu não aguento mais. As pessoas precisam saber o que eu realmente encontrei naquelas montanhas do Colorado, o que eu descobri sobre aquelas criaturas que a ciência se recusa a reconhecer e o que elas fazem com os corpos das pessoas que morrem na floresta. Meu nome é Léo Martinez. Trabalhei por 23 anos como técnico de emergências médicas no condado de Summit, e o que vou contar vai mudar para sempre a forma como você pensa sobre a morte, sobre a floresta e sobre os seres que habitam os lugares mais remotos deste continente. Janeiro de 2008 foi um mês brutal nas montanhas rochosas do centro do Colorado. As temperaturas caíram a níveis que não se viam há décadas. E a neve se acumulava tão rápido que as estradas secundárias se tornavam intransitáveis em questão de horas. Eu tinha 37 anos naquela época. Já tinha mais de uma década respondendo a emergências em alguns dos terrenos mais difíceis do país. E achava que já tinha visto de tudo. Acidentes de esqui, hipotermias, ataques de pumas, trilheiros perdidos que encontrávamos congelados dias depois de suas famílias reportarem o desaparecimento. O trabalho me deixou calejado de maneiras que só entendem aqueles que já tiveram que carregar corpos por trilhas congeladas enquanto o vento cortava seus rostos como lâminas de gelo. Mas nada do que eu havia vivido me preparou para o que eu encontraria naquele janeiro, nas profundezas da Floresta Nacional de Arapaho. Tudo começou com uma série de desaparecimentos que não faziam sentido. Em um período de 6 semanas, 5 pessoas desapareceram em uma área relativamente pequena da floresta, a leste do reservatório Dillon. O estranho não era que elas desaparecessem. Isso acontece mais do que as pessoas pensam nesses territórios selvagens. O estranho era como desapareciam. Seus acampamentos ficavam intactos. Seus veículos permaneciam estacionados onde os haviam deixado. Seus mantimentos, seus equipamentos de sobrevivência, até mesmo suas armas no caso dos caçadores, tudo ficava para trás como se tivessem simplesmente se levantado e caminhado para dentro da floresta sem a intenção de voltar. O primeiro caso foi David Chen, um fotógrafo de natureza de 52 anos que havia passado metade da vida documentando a fauna selvagem do Colorado. Ele conhecia aquelas montanhas melhor que ninguém. Desapareceu em 5 de janeiro, e quando encontramos sua caminhonete 3 dias depois, sua câmera profissional de $5.000 estava no banco da frente, junto com sua carteira, suas chaves e seu telefone via satélite. Um homem que havia sobrevivido a encontros com ursos negros e nevascas mortais não deixaria seu equipamento de comunicação para trás por descuido. A segunda foi a doutora Emily Reed, uma bióloga de campo de 38 anos que estava realizando um estudo sobre populações de alces. Ela desapareceu em 17 de janeiro. Sua barraca estava perfeitamente montada. Seu fogareiro de acampamento mostrava sinais de um jantar preparado pela metade, mas ela não estava em lugar nenhum. Os cães farejadores seguiram seu rastro por uns 200 metros na floresta densa e depois pararam, confusos, como se o rastro simplesmente evaporasse no ar frio. O terceiro foi um caçador chamado Mark Jennings, um veterano do exército com treinamento de sobrevivência que havia passado meses em territórios hostis durante seu serviço militar. Desapareceu em 26 de janeiro. Seu rifle estava apoiado contra uma árvore perto de seu acampamento, sem ter sido disparado, sem sinais de que ele tivesse tentado usá-lo para se defender de algo. O quarto e o quinto foram os irmãos Peterson, guias de pesca com mosca que conheciam a área desde crianças.
Eles desapareceram juntos em 10 de fevereiro, deixando para trás um acampamento de inverno, totalmente equipado, com provisões suficientes para 2 semanas. Eu participei das buscas de cada um deles. Andei por aquelas florestas congeladas com grupos de voluntários e agentes do xerife, procurando qualquer sinal do que havia acontecido com eles. E em cada caso encontramos a mesma coisa que me perturbava desde a primeira busca: pegadas enormes na neve que não pertenciam a nenhum animal conhecido. Eram humanoides, com 5 dedos claramente definidos, mas mediam pelo menos 40 centímetros de comprimento e mostravam uma separação entre os passos de quase 2 metros. Grandes demais para serem humanas, bípedes demais para serem de urso. Na primeira vez que as vi, presumi que alguém estava pregando uma peça de mau gosto. Na segunda vez, comecei a duvidar. Na terceira vez, comecei a sentir um medo que não conseguia explicar racionalmente. Os veteranos do departamento do xerife, os homens que haviam passado a vida inteira nessas montanhas, se recusavam a falar sobre as pegadas. Quando eu tentava tocar no assunto, eles mudavam de conversa ou se afastavam com expressões desconfortáveis. Foi o velho Silas Blackwood, um rastreador aposentado que havia trabalhado para o serviço florestal por 40 anos, quem finalmente me deu uma pista do que estava acontecendo. Encontrei-o no bar de Silverthorne, numa noite em meados de fevereiro, depois de outra busca infrutífera. Ele estava sentado sozinho em um canto, bebendo uísque com o olhar perdido em algum ponto do passado. Sentei-me ao seu lado sem pedir permissão, pedi uma cerveja e esperei. Silas era o tipo de homem que falava quando estava pronto, e pressioná-lo só o faria se fechar ainda mais. Depois de quase meia hora de silêncio, ele falou sem olhar para mim. Meu avô era da tribo Ute, ele disse com a voz rouca. Ele costumava me contar histórias sobre os gigantes da floresta. Dizia que eles estavam aqui desde antes da chegada dos humanos, que eram os guardiões da terra e dos espíritos de quem morria nela. Ele dizia que quando alguém morria sozinho na floresta, os gigantes vinham buscá-lo para levá-lo a um lugar sagrado, onde seu espírito pudesse descansar em paz. Perguntei se ele acreditava nessas histórias. Silas finalmente olhou para mim, e eu vi em seus olhos algo que nunca tinha visto em um homem tão duro: medo genuíno misturado com reverência. Eu vi uma vez, disse ele, há quase 30 anos, durante uma nevasca perto da passagem de Loveland. Eu estava procurando um trilheiro que tinha se perdido, um garoto de 19 anos de alguma universidade da costa leste. Encontrei-o no terceiro dia, congelado ao pé de um penhasco onde aparentemente havia caído. Eu estava preparando meu rádio para chamar e pedirem para virem buscar o corpo quando o vi sair da floresta. Ele tinha pelo menos 2,5 metros, talvez mais. Era coberto de pelos pretos e se movia com uma graça que você não esperaria de algo tão grande. Ele me olhou por um longo momento, e eu juro por Deus que havia inteligência naqueles olhos, uma inteligência antiga e triste. Depois, ele caminhou até onde estava o corpo do rapaz. Levantou-o com a mesma facilidade com que eu levantaria uma criança e desapareceu na tempestade. Nós nunca encontramos aquele corpo. Eu relatei que a neve havia coberto os restos mortais antes que eu pudesse recuperá-los. Ninguém questionou minha história. Perguntei por que ele nunca havia dito nada. Silas terminou seu uísque de um gole só. Porque há coisas que o mundo não está pronto para saber, respondeu ele. E porque algumas coisas são sagradas, mesmo que não as entendamos. Aquela conversa me assombrou por dias. Eu continuava pensando nas pegadas que havíamos encontrado, nos desaparecimentos sem explicação, nos acampamentos abandonados com todo o equipamento intacto. Algo estava acontecendo naquelas montanhas, algo que as pessoas do lugar sabiam, mas se recusavam a falar abertamente. E eu precisava entender o que era.
A oportunidade surgiu em 24 de fevereiro, quando recebi uma ligação do xerife Davis. Eles haviam encontrado mais pegadas, disse ele, e desta vez elas levavam a um lugar específico. Um caçador local havia seguido o rastro por quase 1 quilômetro antes de perder a coragem e voltar correndo para a sua caminhonete. Davis queria que eu fizesse parte da equipe que investigaria. Ele precisava de alguém com experiência médica caso encontrássemos sobreviventes. E alguém discreto o suficiente para não correr para a imprensa com o que quer que visse. Eu aceitei sem hesitar. No dia seguinte, encontrei um grupo de 6 pessoas em um ponto de encontro a leste do reservatório. Além do xerife Davis, estavam 2 de seus policiais, um cara chamado Miller e uma mulher chamada Chen. Havia também um rastreador do serviço florestal chamado Ben Silverfox, um homem da nação Ute que havia ajudado em centenas de buscas ao longo dos anos. E, finalmente, havia uma antropóloga da Universidade do Colorado chamada doutora Anya Sharma, uma mulher de uns 50 anos, com olhos que pareciam já ter visto demais. Davis explicou a situação enquanto nos equipávamos. As pegadas haviam sido encontradas perto do acampamento abandonado dos irmãos Peterson e levavam a uma área da floresta que nem mesmo os caçadores locais frequentavam. Era um território difícil, montanhoso, com desfiladeiros profundos e cavernas que ninguém havia explorado completamente. O plano era seguir as pegadas até onde nos levassem. Documentar tudo o que encontrássemos e tomar decisões sobre como proceder assim que víssemos o que havia no final do rastro. A caminhada foi brutal. A neve tinha quase 1 metro de profundidade em alguns lugares e o vento soprava com uma ferocidade que dificultava manter os olhos abertos. As pegadas eram claras no início, enormes impressões na neve branca que pareciam zombar da nossa compreensão do mundo natural. Mas à medida que avançávamos, algo mais começou a me inquietar. As pegadas não mostravam sinais de evasão ou furtividade. O que quer que as tivesse deixado não estava tentando se esconder. Se é que era o caso, parecia querer ser seguido. Ben Silverfox parou várias vezes para examinar as pegadas mais de perto. Em uma ocasião, ele se ajoelhou ao lado de uma impressão particularmente profunda e tocou-a com os dedos nus, como se pudesse ler algo na textura da neve comprimida. "Isso não é um animal", disse ele sem levantar o olhar. "Animais não andam assim. Isso é algo que pensa, que decide para onde vai e por quê." Perguntei o que ele achava que era. Silverfox levantou-se lentamente, olhando para a floresta densa que se estendia diante de nós. "Meu povo tem muitos nomes para eles", respondeu ele. "Alguns os chamam de os grandes irmãos, outros os chamam de os guardiões. Mas o nome mais antigo, o que nossos ancestrais usavam antes da chegada dos homens brancos, significa algo como aqueles que cuidam dos que se foram." A doutora Sharma se aproximou, claramente interessada. "O que isso quer dizer exatamente?" ela perguntou. Silverfox olhou para ela com uma expressão que era metade respeito, metade advertência. "Significa que há coisas nesta floresta que estão aqui há muito mais tempo do que nós", disse ele, "e que elas têm suas próprias maneiras de honrar os mortos." Continuamos avançando por quase mais 2 horas. O terreno tornou-se cada vez mais íngreme e as pegadas nos levaram por desfiladeiros estreitos, onde as paredes de rocha se erguiam de ambos os lados como os muros de uma catedral natural. O sol estava começando a descer, projetando sombras longas sobre a neve. Quando finalmente chegamos ao que parecia ser um beco sem saída. A parede do desfiladeiro se erguia à nossa frente. Uma face de rocha de pelo menos 30 metros de altura, coberta de gelo e neve. As pegadas levavam diretamente a ela e depois desapareciam. "Isso é impossível", disse o policial Miller, olhando ao redor com evidente confusão.
As pegadas simplesmente param. Para onde foi? Foi a policial Chen quem viu primeiro. Ela estava examinando a base da parede rochosa quando chamou nossa atenção com um gesto urgente. Tem uma abertura aqui, disse ela. Está parcialmente escondida por esses pingentes de gelo, mas acho que é uma caverna. Nós nos aproximamos e vimos o que ela havia descoberto. Era uma fenda na rocha, com cerca de 3 metros de altura e pouco mais de 1 metro de largura, quase completamente escondida por uma cortina de gelo que se formara a partir da água que gotejava de algum ponto mais acima. Se você não estivesse procurando especificamente, nunca a teria notado. O xerife Davis ligou sua lanterna e apontou para a escuridão. O feixe de luz penetrou alguns metros antes de ser engolido pelas sombras. Não estou gostando nada disso, disse ele lentamente. Nadinha. Mas tínhamos chegado longe demais para voltar atrás. Todos nós sabíamos disso. 5 pessoas estavam desaparecidas, e qualquer resposta que existisse estava do outro lado daquela abertura escura. Davis organizou o grupo. Ele entraria primeiro, seguido por Miller, depois eu, depois a doutora Sharma, Silver Fox, e Chen fecharia a formação. Garantiríamos manter contato visual o tempo todo, e ao primeiro sinal de perigo, nos retiraríamos imediatamente. A entrada da caverna era estreita, mas depois de uns 10 metros, se expandiu para um túnel natural que podia acomodar confortavelmente uma pessoa em pé. O ar aqui era diferente do exterior, mais quente e úmido, com um cheiro orgânico que não consegui identificar imediatamente. Nossas lanternas revelaram paredes de calcário liso, polidas por séculos de água subterrânea que havia esculpido esta passagem através da montanha. Mas o que capturou nossa atenção não foi a formação natural da caverna. Foram as marcas. As paredes estavam cobertas de símbolos esculpidos na rocha, centenas deles, talvez milhares, estendendo-se até onde a luz de nossas lanternas alcançava. Eram padrões geométricos complexos, espirais que se entrelaçavam com formas que poderiam ser pictogramas, linhas onduladas que pareciam representar água ou vento, círculos concêntricos que me lembravam os anéis de crescimento de uma árvore. A doutora Sharma parou, sua lanterna movendo-se lentamente sobre as paredes, enquanto sua respiração se acelerava com excitação acadêmica. Isso é incrível, sussurrou ela. Esses símbolos são semelhantes aos petróglifos encontrados em locais de sepultamento de nativos americanos, mas há diferenças significativas. A complexidade é maior, as formas são mais elaboradas. É como se alguém tivesse pego as tradições de múltiplas culturas e as combinado em algo completamente novo. Quantos anos você acha que eles têm? Perguntei. Sharma balançou a cabeça lentamente. Impossível dizer sem uma análise apropriada, respondeu ela. Mas com base na erosão da pedra e na pátina da superfície, alguns destes poderiam ter séculos, talvez milênios. Silver Fox permaneceu em silêncio, observando os símbolos com uma expressão difícil de ler. Quando falou, sua voz tinha um tom reverencial que eu não tinha ouvido antes. Minha avó me contou sobre um lugar como este, disse ele. Ela o chamava de a Casa dos Ancestrais, o lugar onde os espíritos dos perdidos encontram o caminho de casa. Eu achava que era apenas uma lenda, uma história para assustar as crianças para que não se afastassem demais na floresta. Davis interrompeu com impaciência. Podemos discutir a arqueologia depois, disse ele. Agora precisamos encontrar essas pessoas desaparecidas, ou pelo menos descobrir o que aconteceu com elas. Continuamos avançando pelo túnel. A passagem descia gradualmente, nos levando mais fundo sob a montanha. As marcas nas paredes continuavam, tornando-se mais elaboradas quanto mais descíamos. Em alguns lugares, as esculturas incluíam figuras que pareciam representar seres bípedes, alguns pequenos que eram claramente humanos.
outros muito maiores com proporções que não correspondiam a nenhuma anatomia humana conhecida. Depois do que pareceu uma eternidade, mas provavelmente foram apenas uns 20 minutos, o túnel se abriu para uma caverna que me deixou sem fôlego. Era enorme, tão vasta que nossas lanternas mal conseguiam iluminar as paredes mais distantes. O teto se perdia na escuridão muito acima de nossas cabeças, e o espaço estava cheio de formações rochosas naturais que projetavam sombras estranhas sob a luz artificial. Mas não foram as dimensões da caverna que me fizeram parar abruptamente. Foi o que havia em seu interior. Plataformas de pedra, dezenas delas dispostas em círculos concêntricos ao redor do que parecia ser um poço ou depressão central. E sobre essas plataformas, iluminados pelos feixes errantes de nossas lanternas, havia corpos. Meu Deus! Sussurrou a policial Chen, sua voz embargada pelo choque. Aproximei-me da plataforma mais próxima, meu treinamento médico assumindo o controle apesar do horror que eu sentia. O corpo que jazia ali era um esqueleto completo, os ossos escurecidos pela idade, mas perfeitamente preservados. Estava disposto com um cuidado evidente, as mãos cruzadas sobre o peito, as pernas retas, a cabeça ligeiramente elevada, como se descansasse sobre um travesseiro invisível. E ao lado do crânio, dispostos com precisão, havia objetos pessoais. Um relógio de bolso, um canivete enferrujado, o que pareciam ser os restos de uma carteira de couro. Não são vítimas, eu disse lentamente, a compreensão me atingindo como uma onda fria. São sepultamentos. Alguém os enterrou aqui, com cuidado, com respeito. A doutora Sharma se movia entre as plataformas, sua lanterna iluminando um cenário após o outro de morte cuidadosamente preservada. Alguns dos restos eram antigos, os ossos quase petrificados. Outros eram mais recentes, com tecido ainda visível e roupas que podiam ser identificadas como modernas. "Aqui!" gritou Sharma, do outro lado da caverna. "Estes são dos anos 70, talvez 80. E este aqui?" Ela olhou mais de perto. "Esta roupa é dos anos 90. Tem um relógio digital ainda no pulso." Movi-me para onde ela estava e vi o que ela descrevia. Um corpo parcialmente mumificado, preservado pelo ambiente frio e seco da caverna, vestido com roupas de trilha, que reconheci como do estilo do final do século XX. O relógio em seu pulso ainda mostrava a hora congelada no momento de sua morte. "Quem está fazendo isso?" perguntou o xerife Davis, sua voz tensa. "Quem tem trazido corpos para cá por quanto tempo? Décadas? Séculos?" "Mais tempo que isso", disse Silver Fox. Ele apontou para as plataformas mais distantes, em direção ao centro da caverna. "Olhem lá! Aqueles ossos são tão velhos que já não parecem ossos, são praticamente pedra." Movi-me em direção ao centro da caverna, em direção ao poço que parecia ser o coração deste estranho cemitério. À medida que me aproximava, notei que as plataformas se tornavam mais antigas, os restos mais deteriorados, até que as mais próximas do centro continham um pouco mais que pó e fragmentos irreconhecíveis. O poço em si tinha cerca de 5 metros de diâmetro, e quando direcionei minha lanterna para baixo, vi que continha água. Uma piscina perfeitamente imóvel, tão parada que parecia um espelho negro. Ao redor da borda, esculpidos na pedra, com uma precisão que parecia impossível para ferramentas primitivas, havia mais símbolos. Estes eram diferentes dos do túnel, mais complexos, mais deliberados. Pareciam contar uma história, embora fosse uma história que eu não conseguia decifrar. "É um lugar de transição", disse Sharma suavemente, parada ao meu lado. "Em muitas culturas antigas, a água representa a passagem entre a vida e a morte, o limiar entre este mundo e o próximo. Este poço provavelmente tem um significado ritual profundo." Um som nos interrompeu. Uma batida baixa e ressonante que pareceu vir de todos os lugares e de lugar nenhum ao mesmo tempo.
Todos nós congelamos, nossas lanternas varrendo a caverna em busca da fonte. Então o vimos. Ele emergiu de uma passagem que não havíamos notado antes, uma abertura escura no lado oposto da caverna. Era exatamente como Silas Blackwood havia me descrito, mas nenhuma descrição poderia ter me preparado para a realidade de vê-lo com meus próprios olhos. Ele tinha pelo menos 2,60 metros, talvez mais. Seu corpo era coberto de pelos castanho escuros que se tornavam acinzentados ao redor do rosto e dos ombros, indicando uma idade avançada. Ele se movia ereto, como um humano, mas com uma fluidez que sugeria uma força e agilidade enormes. Seus braços eram longos, chegando quase até os joelhos, e suas mãos eram maciças, com dedos grossos terminados em unhas largas e escuras. Mas foi seu rosto que me deixou paralisado. Era ao mesmo tempo humano e completamente alienígena. Uma testa larga sobre olhos pequenos, mas penetrantes, que refletiam a luz de nossas lanternas com um brilho âmbar, um nariz achatado sobre lábios grossos. E uma expressão que, contra toda a lógica, contra tudo o que eu sabia sobre o mundo, só podia descrever como de profunda tristeza e cansaço. "Ninguém se mova", sussurrou Davis, sua mão na arma, mas sem sacá-la. "Ninguém faça nenhuma besteira." A criatura nos observou por um longo momento, seus olhos movendo-se de um para o outro como se estivesse nos avaliando. Não demonstrou agressão, nem mesmo alarme com a nossa presença. Se é que era o caso, parecia resignada, como se soubesse que este dia eventualmente chegaria. E então notei o que ela carregava nos braços. Era um corpo humano. Um homem de meia idade, vestido com roupas de trilha modernas, segurado contra o peito da criatura com uma delicadeza que contradizia seu tamanho maciço. Mesmo à distância, pude ver que o homem estava morto. Sua pele tinha aquela cor acinzentada inconfundível, e seu corpo pendia com a frouxidão característica da morte. "É o Mark Jennings", disse a policial Chen, sua voz trêmula. "Reconheço a jaqueta dele. É o caçador que desapareceu há 1 mês." A criatura olhou para nós, depois baixou o olhar para o corpo que segurava e finalmente se moveu. Não em nossa direção, mas em direção a uma das plataformas de pedra vazias perto do perímetro da caverna. Com movimentos que eram quase cerimoniais em sua deliberação, depositou o corpo de Jennings sobre a pedra fria. O que aconteceu a seguir, levarei gravado na minha memória até o dia da minha morte. A criatura começou a preparar o corpo para o seu enterro, com uma ternura que teria sido comovente em um ser humano e que era absolutamente desconcertante nesta criatura de lenda. Posicionou os braços de Jennings sobre o peito, endireitou suas pernas, ajustou sua cabeça para que descansasse confortavelmente sobre a pedra. Em seguida, verificou os bolsos do homem, extraindo sua carteira, seu canivete, um pequeno bloco de notas, colocando cada objeto ao lado do corpo com evidente cuidado. De uma bolsa que pendia de seu ombro, a criatura tirou um punhado de galhos de pinheiro e frutas de inverno e os colocou perto da cabeça de Jennings. Uma oferenda, percebi. Um tributo para a jornada do falecido, para onde quer que essa criatura acreditasse que os mortos iam. Quando terminou, afastou-se e emitiu um som. Não era um rugido nem um rosnado, mas algo mais parecido com um canto, uma vocalização longa e melancólica que ressoou por toda a caverna. Era um som de luto, de despedida, de respeito pelos mortos. Lágrimas corriam pelo meu rosto sem que eu percebesse. Ao meu redor, vi que não era o único afetado. A doutora Sharma tinha uma mão sobre a boca, os olhos brilhando de emoção. Silver Fox havia baixado a cabeça no que só poderia ser uma postura de reverência. Até mesmo o xerife Davis, um homem que já tinha visto o pior que a humanidade podia oferecer, parecia visivelmente comovido. A criatura terminou seu canto e se virou para nós. Por um momento, simplesmente nos observou.
e eu tive a estranha sensação de que estava nos avaliando, decidindo se éramos dignos de confiança. Então, fez algo que mudou tudo. Lentamente, com movimentos deliberados para não nos assustar, começou a se aproximar. Parou a uns 3 metros de distância e depois se ajoelhou, baixando seu corpo maciço até ficar mais ou menos na nossa altura. Estendeu uma de suas mãos enormes em nossa direção, com a palma para cima, em um gesto que era universal em seu significado. Paz, não ameaça, comunicação. Antes que eu pudesse me conter, antes que pudesse pensar no que estava fazendo, dei um passo à frente. Ouvi Davis sussurrar um aviso, mas o ignorei. Algo me impulsionava, uma necessidade de entender, de conectar, de fechar a lacuna impossível entre o meu mundo e o desta criatura. Parei em frente à mão estendida. Era enorme, cada dedo tão grosso quanto meu pulso, a palma sulcada de linhas que me lembraram as mãos do meu avô depois de décadas de trabalho manual. Lentamente, levantei minha própria mão e a coloquei sobre a sua. O contato durou apenas alguns segundos, mas nesse breve momento senti algo que não consigo explicar adequadamente. Não foi uma comunicação telepática nem nada tão fantástico. Foi mais sutil que isso, mais humano. Foi o reconhecimento de outra mente, outra consciência, olhando para mim e me vendo não como uma ameaça nem como uma presa, mas como outro ser pensante que compartilhava este mundo. A criatura retirou a mão e se levantou. Depois, com gestos deliberados, começou a se mover pela caverna, apontando para diferentes coisas enquanto nos observava para se certificar de que estávamos prestando atenção. Primeiro, apontou para as plataformas com os restos mais antigos, depois para si mesma, depois fez um gesto amplo que abrangia toda a caverna. Ela estava contando uma história, percebi. Estava explicando que essa prática, este cemitério, existia há muito, muito tempo. Em seguida, moveu-se para uma das plataformas que continha restos mais recentes. Apontou para o corpo, depois para o túnel por onde havíamos entrado. Depois fez um gesto de alguém andando, tropeçando, caindo. Eles morreram na floresta, estava dizendo, e eu os trouxe para cá. Entendi então, com uma clareza que me atingiu como um raio, o que estávamos testemunhando. Esta criatura, este ser que a ciência se recusava a reconhecer, vinha agindo como guardião dos mortos por incontáveis gerações. Quando os humanos morriam sozinhos na floresta, quando pereciam longe de qualquer ajuda, quando seus corpos ficavam expostos aos elementos e aos necrófagos, esta criatura os encontrava. Recolhia-os com a mesma ternura que havia demonstrado com Jennings. Trazia-os para cá, para este lugar sagrado sob a montanha. Enterrava-os com dignidade, com respeito, com rituais que se desenvolveram ao longo de séculos ou milênios de observação e talvez adaptação aos costumes humanos. O guardião dos ossos, aquele que cuida dos que se foram. As velhas lendas eram verdadeiras. Silver Fox vinha observando tudo isso com uma expressão de profunda reverência. Agora ele se adiantou, colocando-se ao meu lado, de frente para a criatura. Nas histórias do meu povo, disse ele lentamente, falamos daqueles que vieram antes, os anciãos que caminhavam por estas terras quando o mundo era jovem. Sempre pensamos que eram apenas metáforas, mas vocês são reais. Vocês têm cuidado de nós, de nossos mortos, todo este tempo. A criatura pareceu entender o tom, se não as palavras exatas. Inclinou a cabeça no que poderia ter sido um aceno, depois se moveu em direção a outra passagem, uma que levava em uma direção diferente da que havíamos usado para entrar. Fez gestos para que o seguíssemos. Trocamos olhares nervosos, mas depois do que havíamos testemunhado, nenhum de nós estava disposto a parar agora. Seguimos a criatura pelo novo túnel, que subia gradualmente e eventualmente se abriu para uma pequena abertura que dava para o exterior da montanha.
A luz do entardecer nos cegou momentaneamente, depois de tanto tempo na escuridão da caverna. Quando nossos olhos se ajustaram, vimos que estávamos em uma saliência com vista para um vale profundo. E nas rochas ao nosso redor, claramente visíveis uma vez que você sabia o que procurar, havia pilhas de pedras cuidadosamente empilhadas. A criatura apontou para essas pilhas, depois para o vale abaixo, depois fez um gesto de alguém andando e caindo. Em seguida, balançou a cabeça enfaticamente. São marcadores de perigo, eu disse, a compreensão finalmente chegando. Ela tem marcado os lugares perigosos, tentando avisar as pessoas para ficarem longe. O xerife Davis se aproximou de uma das pilhas de pedras, examinando-a de perto. Existem pilhas como estas por toda a floresta, disse ele lentamente. Os guardas florestais sempre presumiram que eram obra de trilheiros, mas elas estão sempre perto de ravinas, terrenos instáveis, lugares onde as pessoas poderiam se machucar. Os desaparecimentos recentes, eu disse, virando-me para a criatura. As 5 pessoas, todas morreram de causas naturais, acidentes, exposição ao frio. A criatura baixou a cabeça com o que só pude interpretar como tristeza. Depois apontou para o vale, para as trilhas que serpenteavam pela encosta da montanha. Fez um gesto de muitas pessoas caminhando, depois apontou para as pilhas de pedras, depois balançou a cabeça e apontou para as pessoas imaginárias novamente, indicando que elas passavam direto. Eles não entendem os avisos, disse Silver Fox. Mais gente vem a cada ano, mais trilhas são abertas, mas ninguém sabe ler os sinais que ele tem deixado. Exato, confirmei. E quando morrem, ele os encontra e os traz para cá para lhes dar um enterro digno. Ele tem tentado nos proteger e, quando falha, garante que pelo menos nossos mortos sejam honrados. Permanecemos naquela saliência enquanto o sol se punha atrás das montanhas, pintando o céu de laranja e roxo. A criatura permaneceu conosco, paciente, esperando para ver o que faríamos com o conhecimento que nos havia confiado. Foi Davis quem finalmente falou. "O que fazemos com isso?" perguntou ele. "O que dizemos às pessoas?" Olhei para a criatura, que me devolveu o olhar com aqueles olhos antigos e tristes. "Dizemos às famílias que encontramos seus entes queridos", eu disse, "que eles morreram de causas naturais na floresta. Podemos identificar os restos mortais, trazer um desfecho para eles, mas a localização desta caverna, a existência desta criatura, isso fica conosco." "E os avisos?" perguntou Sharma. "Os marcadores de perigo?" "Trabalhamos com o Serviço Florestal para estabelecer sinalização oficial", respondi. "Documentamos as áreas perigosas, as marcamos corretamente, educamos as pessoas. Fazemos o que esta criatura tem tentado fazer por sabe-se lá quanto tempo, mas de uma forma que os humanos possam entender e respeitar." A criatura emitiu um som suave, algo que soou quase como alívio. Durante a semana seguinte, trabalhamos para cumprir nossas promessas. Voltamos à caverna várias vezes, sempre com a criatura como guia e guardiã, identificando os restos que podíamos e documentando o que encontrávamos sem revelar a localização exata. Contatamos as famílias dos desaparecidos recentes, dissemos que havíamos encontrado seus entes queridos, que eles haviam morrido de causas naturais, que poderiam finalmente se despedir. As reações foram mistas, mas todas, eventualmente, encontraram algo parecido com a paz. Também trabalhamos com o Serviço Florestal para estabelecer novos avisos nas áreas perigosas. As novas placas foram instaladas, os mapas foram atualizados e um programa de educação para os visitantes da floresta foi implementado. Os desaparecimentos naquela área da Floresta Nacional de Arapau diminuíram drasticamente nos anos seguintes. Não posso dizer com certeza que foi apenas por nossos esforços, mas gosto de pensar que cumprimos nossa parte do acordo que havíamos feito silenciosamente com o Guardião da Montanha. Visitei a caverna uma última vez,
antes de deixar o Colorado, alguns meses após nossa descoberta inicial. A criatura estava lá, como eu sabia que estaria, mantendo sua vigília eterna sobre os mortos que havia reunido ao longo de incontáveis anos. Eu trouxe algo para ela, uma fotografia emoldurada das pessoas que havíamos identificado graças à sua ajuda, junto com bilhetes escritos à mão de algumas das famílias, agradecidas por finalmente terem um desfecho. Eu não sabia se ela entenderia o significado, mas queria que soubesse que seu trabalho havia importado. A criatura examinou a fotografia por um longo momento, seus olhos antigos movendo-se de rosto em rosto. Depois, colocou-a cuidadosamente ao lado do poço central, entre as esculturas mais elaboradas, como se fosse outro objeto sagrado para adicionar à sua coleção de memórias. Quando eu saí, a criatura me acompanhou até a entrada da caverna. Ficamos ali juntos, olhando para a floresta nevada que se estendia diante de nós, o humano e o ser que a ciência dizia não existir. Obrigado, eu disse, embora soubesse que provavelmente não entendia as palavras, por cuidar deles, por cuidar de nós, mesmo quando não merecíamos. A criatura colocou uma mão maciça em meu ombro, com uma gentileza surpreendente, e emitiu um som baixo, que poderia ter sido qualquer coisa. Uma despedida, uma bênção, um reconhecimento de que, embora fôssemos diferentes em quase todos os aspectos, compartilhávamos algo fundamental: o respeito por aqueles que já não estavam conosco. Mudei-me do Colorado pouco depois, aceitando um emprego no Arizona, onde as memórias daquela caverna não me assombrariam toda vez que eu olhasse para as montanhas. Mas nunca esqueci o que vi, o que aprendi, o que descobri sobre as criaturas que habitam os lugares mais selvagens deste continente. Já se passaram mais de 15 anos desde então. Os outros que estiveram comigo naquela caverna mantiveram o segredo, cada um à sua maneira. Davis se aposentou há uma década. Sharma publicou vários artigos sobre práticas de sepultamento no Sudoeste, sempre com referências vagas a tradições que não podiam ser totalmente documentadas. Silver Fox voltou para sua reserva, onde, segundo me disseram, se tornou um ancião respeitado que contava histórias sobre os guardiões da floresta para as crianças que estivessem dispostas a ouvir. Eu guardei silêncio durante todo esse tempo, respeitando o acordo tácito que havíamos feito. Mas agora, enquanto me aproximo do fim da minha própria vida, sinto que a história precisa ser contada, não para expor a localização da caverna, que morrerei sem revelar, não para que cientistas e curiosos invadam aquele lugar sagrado, mas para que as pessoas saibam a verdade sobre o que o Bigfoot, o Sasquatch, os guardiões da floresta, como quer que você os chame, realmente fazem. Eles não são monstros, não são bestas primitivas, são seres antigos e inteligentes que desenvolveram sua própria cultura, seus próprios rituais, sua própria compreensão da morte e do respeito que se deve aos falecidos. Quando as pessoas morrem sozinhas na floresta, essas criaturas as encontram. Elas as recolhem com ternura. Elas as levam para lugares sagrados que mantiveram por gerações incontáveis. Elas as enterram com mais dignidade e respeito do que muitos humanos demonstram por seus próprios mortos. Elas fazem isso desde muito antes de nossas cidades, nossas estradas, nossa civilização existirem. Elas têm cuidado dos espíritos perdidos da floresta, enquanto nós as relegávamos à categoria de mitos e lendas, negando sua existência porque não se encaixava em nossa visão ordenada do mundo. E durante todo esse tempo, elas também têm tentado nos proteger, marcando os lugares perigosos com suas pilhas de pedras, tentando nos avisar sobre perigos que conhecem intimamente depois de séculos, recolhendo os corpos daqueles que não prestaram atenção. Guardiões silenciosos dos vivos, tanto quanto dos mortos. A verdade que carreguei por mais de uma década é esta: há mais compaixão, mais sabedoria,
mais humanidade naquelas criaturas do que muitos de nós demonstramos com nossos próprios semelhantes. Elas dedicaram suas vidas a uma tarefa que ninguém lhes pediu para fazer: cuidar dos mortos de outra espécie, honrá-los de maneiras que suas próprias famílias nunca poderão ver ou apreciar. Se isso não te faz questionar tudo o que você acredita saber sobre o que torna um ser digno de respeito, então não sei o que mais poderia. Vou morrer em breve. Eu sei, sinto em meus ossos velhos e cansados. E quando isso acontecer, espero que meus restos mortais terminem em algum lugar onde possam descansar em paz. Mas se, por alguma razão, eu morresse sozinho na floresta, me consolaria saber que há algo esperando nas sombras das árvores. Algo que viria por mim, que me levantaria com gentileza, que me levaria a um lugar onde os mortos são honrados pelo que foram em vida. Essa é a minha história. Essa é a verdade que guardei por tantos anos. Agora está em suas mãos decidir o que fazer com ela. Mas eu te peço uma coisa. Se você estiver algum dia nas florestas das Rochosas, se vir pilhas de pedras que parecem fora de lugar, ou pegadas que não pertencem a nenhum animal que você conheça, não tenha medo. Não são sinais de perigo da criatura em si. São avisos, tentativas de mantê-lo seguro, de evitar que você se torne mais um residente do cemitério sob a montanha. Respeite-as, preste atenção a elas e talvez, apenas talvez, murmure um agradecimento para a floresta quando as vir, porque alguém está cuidando de você, mesmo que você nunca saiba.